A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe. Estamos aqui prontos para estudarmos mais um estudo da nossa escola bíblica dominical. Mais uma lição abençoada. É do conhecimento de todos que nós estamos estudando, meditando sobre o assunto dessa revista, que trata sobre a nossa salvação, uma perspectiva com relação à igreja eleita. Trataremos sobre a salvação, nessa revista, e ela aborda a carta de Paulo aos Efésios. Usa a carta de Paulo aos Efésios. Então, nós já estamos na lição 6 e eu preparei aqui um breve resumo para a gente entender a nossa caminhada até aqui. No capítulo 1, já logo no início, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo já começa falando sobre salvação. Ele utiliza termos como eleição, predestinação, redenção, remissão, que é a remissão dos pecados. E neste mesmo capítulo, mais agora no versículo 18 até o 23, ele trata sobre a iluminação espiritual do crente. A iluminação que o crente tem que ter, ou deveria ter, principalmente a maioria, entender, através dessa iluminação dada pelo Espírito Santo, o valor da salvação em Cristo Jesus. No capítulo 2, ali a partir do primeiro versículo, ele aborda um dos trechos mais conhecidos da carta dele aos Efésios, que é a tão citada frase, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, nesses versículos do 1 ao 10, mas principalmente do 8 ao 10, ele fala que a salvação é pela fé e que a fé é um dom de Deus. A salvação é algo pela graça de Deus. E para confirmar isso, que realmente nós não temos nada de bom, ele convida, a partir do versículo 11, no versículo 11, no versículo 12, os irmãos, lá de Éfeso e também a nós, os leitores, a refletirmos quem éramos antes dessa salvação, para que a gente entenda que realmente as nossas obras, elas não são méritos para a salvação. E aí nós chegamos na lição 6, que é esse texto baseado no versículo 11 e no versículo 12, onde ele fala sobre a lembrança do passado, a condição da situação deles como gentios. Essa lição 6, o principal assunto a ser abordado é a condição em que as pessoas que creram em Jesus, a condição em que se encontrava antes disso. É bem verdade que ele utilizou ali, a carta dele era para a região ali do Oriente, era na região ali de Israel. As cartas ali nas cidades, ali nas nações ali perto. Mas isso também, nós estamos envolvidos nesse contexto, certo? Porque nós também somos considerados gentios. Então o objetivo, o propósito da aula de hoje é isso, discorrer o que acontece ali no texto, as palavras que Paulo cita, enquadrando a condição em que aqueles que creram em Jesus, a condição em que eles se encontravam. E de certa forma também a condição que se encontram aqueles que ainda não creram em Jesus. Esse é o objetivo da aula de hoje, tratar dessa situação, mostrar como se encontra as pessoas sem Deus, e, além disso, mostrar o que tem que ser feito para poder sair dessa situação. O assunto é a condição dos gentios sem Deus. Mas o que é gentil? O que esse termo significa? O termo gentil é uma das palavras usadas na Bíblia, que às vezes a gente encontra ali, para distinguir pessoas, povos, nações, grupos étnicos. A Bíblia é assim, é cheia de títulos, E gentil é um título. Mas antes de tratar sobre o título dos gentios, vamos tratar de 3 títulos relacionados ao povo de Deus. Na Bíblia, principalmente ali no Antigo Testamento, nós encontramos hebreus, israelitas e judeus. Todos esses usados
para representar, para titular o povo de Deus. Esse título de Hebreus, ele é dado ao povo de Deus relacionado ao período dos patriarcas. Então, os patriarcas foram chamados de hebreus, não é? Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, temos vários patriarcas, mas os mais famosos são esses e nós vamos falar só sobre eles, tá bom? Então, Hebreus está relacionado ao título que o povo de Deus recebia nesse período. Deus se apresentou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando Deus fez aliança com Jacó, aí Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Então, a partir dali, os descendentes dessa família eram chamados de israelita, que é a segunda nomenclatura aí, o segundo título aí do povo de Deus. Nós sabemos que esse povo cresceu, desceu para o Egito, né? Jacó desceu para lá, Israel desceu no tempo de José, viraram escravos, foram escravizados, foram libertos. Quando foram libertos, habitaram, né, nessa região do mapa aqui, em que está destacado com o nome de Canaã e Israel. Deus trouxe, né, a gente conhece a história, e eles habitaram aqui. Então, israelitas também é chamado aqui, essa região aqui, que é a região de Israel. Eles, né, alcançaram a terra prometida, habitaram aqui nessa região do mapa, e aqui se torna a nação de Israel. Nós sabemos que foi dividido em duas partes. O reino do norte foi levado cativo para a Assíria, e o reino do sul, né, a região ali da tribo de Judá, foi levado para a Babilônia. Quando eles voltam da Babilônia, 70 anos depois, a região que mais se destacou realmente foi a de Judá, porque foi essa tribo que voltou, e ficou ali a região conhecida como Judéia. Daí vem o título judeu. Então, o título judeu, ele é mais utilizado, ele está ali atribuído ali a esse momento, né, do retorno do cativeiro babilônico. E onde os gentios entram nessa história? Gentios é todo o restante do mundo. Quem não é hebreu, israelita ou judeu é gentio, né? Não o resto do mundo como, posso dizer assim, os estragados, né? Mas o restante do mundo. Quem não é daqui de Israel é gentio. Então, eu sou gentio, você é gentio, não é? Aqueles que não são judeus são considerados gentios. Tudo bem? Na nova aliança, nós temos uma mudança. Na nova aliança surge mais um povo, mais um título, mais uma nomenclatura. Agora, com a morte de Jesus, é fundada a igreja. E essa igreja é formada por pessoas, tanto judeus como gentios. Jesus veio para quebrar essa barreira da separação. Afinal de contas, nós vamos ver nessa aula aqui que ele morreu por todos. Então nós temos esse novo povo, né, chamado de cristão, que quando esse povo se reúne, forma a igreja, forma o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então os cristãos é uma junção, é uma união, é aquele povo que crê na mensagem salvadora de Jesus. Os cristãos, eles estão formados por gentios e judeus. Mas o que eu quero que você fixe na sua mente é que gentio é todo esse povo que não é judeu. Tá bom? Afinal de contas, a aula hoje trata sobre eles. E a situação espiritual deles não era tão boa. O apóstolo Paulo aborda aqui no texto de hoje 6 situações ruins com que eles se encontravam. A nossa leitura bíblica da lição de hoje está em 2 textos da Bíblia. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 12, e Romanos 4, do 12 ao 14. Você pode dar uma pausa aí no vídeo, ler tranquilamente. Eu vou preferir dar prioridade e foco ao texto de Efésios, tá bem? Que diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A versão desse texto aqui é da Nova Almeida atualizada, tá? É uma versão que eu acho assim bem mais fácil de entender.
Mas o apóstolo aqui convida os irmãos a meditar, a pensar em quem eles eram antes. E ele aborda aqui 6 situações em que nós nos encontrávamos antes de crer em Jesus, antes de entrarmos no processo da salvação. Portanto, agora nós iremos conhecer passo a passo cada etapa do que é citado aqui no texto. A primeira situação ruim que Paulo cita com relação aos gentios é que eles são chamados de gentios na carne. Isso devido um título pejorativo, né, que eles também recebiam, chamado de incircuncisos, né, que é a incircuncisão. É uma palavra assim meio difícil para a gente poder falar, muitos crentes têm dificuldade com esta palavra, mas nós vamos ver que ela é bem simples, né? O que é a circuncisão? A circuncisão nada mais é que a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. E o que é prepúcio? É aquela pele que fica na parte da frente do órgão genital masculino, ali por cima da cabeça do pinto, né? Numa linguagem bem simples para os irmãos poderem entender. Né? Quem tem criança, às vezes o médico recomenda até retirar, né, esse prepúcio quando tem dificuldade de fazer a limpeza. Então, a circuncisão foi algo que Deus pediu. Alguns teólogos dizem até que outras nações lá, outros povos, praticavam isso também. Mas Deus exigiu como um sinal de aliança, um sinal físico de aliança com ele. A primeira pessoa que Deus pediu isso foi Abraão. Deus pediu para Abraão, determinou que ele circuncidasse, ele e toda a sua casa. Abraão tinha mais de 90 anos quando Deus pediu que ele fizesse isso, e ele fez, no tempo que Ismael tinha ali por volta de acho que 13 anos de idade, mais ou menos. Então, Ismael foi circuncidado, toda a casa de Abraão foi circuncidada. E esse costume se passou, nesse tempo era chamado de hebreus, né? A todos os hebreus, israelitas, né? E até hoje tem o costume da circuncisão, tirar o prepúcio do órgão genital, né, masculino. Isso servia como um sinal físico da aliança entre Deus e Abraão. Era algo visível. Não ficava tão visível porque eles, né, ficavam vestidos, mas de certa forma era um sinal físico que eles tinham. E isso foi exigido também para o povo de Israel. Quando Deus estava com ele no êxodo, lá no deserto, Deus exigiu também que os homens fossem circuncidados. Depois que passou a caminhada do êxodo, que nós sabemos que durou ali 40 anos, no final, Deus exigiu de novo que os habitantes que fossem agora habitar a terra prometida também circuncidassem. Isso porque quando saíram lá do deserto, né, que vieram para a terra prometida, tinha muita gente nova, muitas crianças, e durante o deserto não foi praticada a circuncisão como era de costume, né? Ao 8º dia, o menino, a criança, tinha que ser circuncidado, né? Então, isso era um sinal físico da aliança entre Deus e Abraão, entre Deus e qualquer pessoa, porque os empregados, os escravos, né, que estavam na casa também tinham que ser circuncidados, mas também tinha um significado religioso. E o pastor aborda aí na revista aí, que esse sinal, esse significado religioso tinha a ver com a santificação. A palavra santo, no seu sentido original, quer dizer separado. E o sinal físico era só um dos detalhes. Nós sabemos que Deus determinou que o povo não casasse, eles fossem realmente separados, né? Não casassem com gentios, não casassem com pessoas de outras nações. Nós vemos isso, por exemplo, quando Abraão, né, conversa com seu servo ali para ir buscar uma esposa para Isaac. Então, o povo judeu era um povo separado, e a circuncisão já servia para isso. Era um processo de santificação, também porque muitos rituais religiosos daquela época envolvia a questão sexual. Muitos cultos a muitos deuses estavam ali relacionados à depravação sexual. Então, um judeu, quando ele tirava a sua roupa
que ele olhava para o seu corpo, ele já sabia que tinha algo diferente, que aquilo tinha a ver com a santificação, tinha a ver em ele se separar para Deus. Era um sinal físico que mostrava que ele era diferente, que ele tinha um Deus diferente e que ele foi separado para uma missão diferente. Mas aí Jesus veio, morreu, nós temos o Novo Testamento, que traz agora alguns acontecimentos da nova aliança. E esse problema da circuncisão causou muito transtorno, muito problema na igreja primitiva. Não é? Com o surgimento dos gentios, aceitando a Cristo como seu Salvador. E o problema se deu porque os irmãos judeus, eles tinham vários entendimentos diferentes do que nós temos hoje. Por exemplo, nós acreditamos que todo mundo que creu em Jesus, ele vai herdar a salvação. Naquele tempo, não. Eles acreditavam que só o judeu era salvo. Por isso que você até encontra ali ainda, no livro de Atos, por exemplo, alguns judeus, alguns irmãos da igreja indo para o templo. Né? A gente encontra aquilo ali, porque estava uma mistura, o cristianismo com o judaísmo. Esses cristãos receberam um título de judaizantes. Né? Eram pessoas, judeus, que haviam crido em Jesus, aceitado a mensagem, mas queriam obrigar os irmãos gentios, né, principalmente aqueles que foram ganhados dos trabalhos missionários realizados por Paulo, queria obrigá-los a praticar a circuncisão. O negócio foi sério, viu? Muita dor de cabeça, muito problema. Teve uma situação, por exemplo, que Paulo, viajando, ele percebeu que quando encontrava algum desses irmãos aí, os irmãos ficavam curiando eles, para saber se Paulo era circuncidado, se os irmãos gentios que estavam com Paulo eram circuncidados. A circuncisão era um tipo de vaidade, era uma das vaidades dos judeus. Não é? Nós temos ali o problema de Paulo com Pedro. Quando Pedro encontra Paulo nas suas viagens missionárias, Pedro está maravilhado com o que Deus está fazendo entre os gentios. Não é? E aí, olha só, o quanto que isso era, a circuncisão, de certa forma, trouxe ali alguns transtornos, porque quando os irmãos de Jerusalém chegam lá, Pedro se afasta. E a circuncisão era um desses sinais. Essa questão do problema foi tão sério que foi por esse motivo que foi convocado o primeiro concílio, né? o primeiro congresso geral dos crentes, a primeira convenção geral, a primeira reunião geral. E esse concílio foi para tratar justamente sobre o que do Antigo Testamento, o que da lei, o que do judaísmo poderia ou deveria ser aproveitado na nova aliança. Olha, irmãos, infelizmente esse problema não ficou lá atrás, viu? Ainda hoje nós temos pessoas que estão em Cristo, aceitaram Jesus, mas têm costume da lei. Ele quer de certa forma cumprir a lei, ele quer de certa forma fazer alguma coisa da lei que foi passada, do que Deus determinou para o povo judeu. Então esse problema não foi fácil de resolver, mas depois do concílio conseguiram resolver. Porque na verdade, na palavra de Deus nós encontramos que a verdadeira circuncisão agora na nova aliança, ela é uma circuncisão de coração. Depois você pode ler na sua Bíblia aí, Romanos 2, 28 e 29, que você vai encontrar essa afirmação. Então, o valor da nova aliança, da crença em Jesus é essa. É a mudança interior. É o ser uma nova criatura. Como está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 15. A verdadeira circuncisão é isso. Ser circuncidado hoje, para um cristão, não é a circuncisão física. É a mudança de vida. É a mudança interior que o Espírito Santo opera. Lembra daquele texto que diz: aquele que furtava, não furte mais; aquele que roubava, não rouba mais; aquele que matava, não mata mais. Então, essa mudança, né, Tiago falou sobre ela também. Mostra-me as tuas obras, que eu quero ver a tua fé. Não é? Porque a fé sem as obras é morta. Essas obras, boas obras, elas ocorrem através dessa circuncisão. Então, a circuncisão que Deus quer hoje não é aquela do passado. Não é? Mas isso era usada como, de certa forma, um ataque contra os gentios. Hoje nós temos a igreja formada por judeus e gentios,
E a verdadeira circuncisão hoje é a do coração, é a mudança que você tem no coração. Olha só o que a palavra de Deus diz. Assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Bom, conheceremos agora a segunda classificação, a segunda condição que nós encontramos no texto sobre a situação do povo gentil. Eu dei uma mudada aí na sequência, aqui no nosso slide, só para poder facilitar o entendimento. Eles não eram circuncidados, eram incircuncisos, e agora a palavra de Deus os enquadra como separados da comunidade de Israel. Vamos pensar um pouco. O que era a comunidade de Israel? Quem era Israel? Israel é conhecido como o povo da promessa. E eles tinham várias promessas. Eu vou destacar aqui algumas. A primeira, a promessa da terra prometida. Deus prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, prometeu para Jacó, que eles iriam herdar a terra prometida. Deus prometeu também que eles receberiam ou daria o Messias para o mundo, que o Salvador do mundo, o Libertador, viria pela nação deles. Então eles tinham essas promessas de receber o Messias, que haveria de vir o Messias, o Libertador no meio deles. E a nação de Israel também era uma nação com propósito. Nós encontramos no Antigo Testamento vários propósitos de Deus para a nação de Israel. Mas um dos bem interessantes é que Israel deveria mostrar Deus para o mundo. Não é? Quando Deus separa Israel, quando Deus está, através de Moisés, conversando com eles ali para a entrada da terra prometida, ali em Deuteronômio, Deus deixa bem claro que a intenção de Deus é que as nações, né, olham para Israel e vejam o Deus Criador, vejam o Deus perfeito. Então a nação de Israel é essa nação que tinha também esse propósito, ser o responsável de mostrar Deus para o mundo. Não é? Assim também como é a missão, mais ou menos o papel da igreja hoje. Mas aí, quem eram os gentios? A maioria deles não era o descendente de Abraão, então como que ia pertencer a essa comunidade? Nós só temos o caso de Ismael, que foi descendente direto de Abraão, dele foi gerado, né, algumas nações, algumas etnias, mas fora essa genealogia aí, as outras nações do mundo, como eu mostrei no mapa anterior, não eram descendentes de Abraão. Outra situação, não eram circuncidados. Existia o costume de circuncidar também quem não era judeu, mas isso não fazia dele um judeu, não fazia dele um israelita nato, não é? Outra situação, boa parte dos países era inimigo de guerra de Israel. Então, como fazer parte? Não é? Nós encontramos na Bíblia muitos confrontos, muitas guerras, muitas batalhas. Como fazer parte de uma nação que o seu rei, vamos supor, um soldado está guerreando, matando outro soldado, como que você vai fazer parte daquela comunidade? Como que Israel iria aceitar uma outra nação morar, ser israelita? Não tinha como. Então, justamente os gentios são considerados separados da comunidade de Israel. E por último, o seu culto, a sua adoração, né? A adoração politeísta, aquela que adorava muitos deuses, com muitos rituais, né? Nós chamamos também de um culto pagão, adoração pagã. Então tudo isso era característica dos gentios e fazia deles essa exclusão, essa separação da comunidade de Israel. Realmente a situação não estava boa. Não é porque o povo de Israel é considerado o povo de Deus, é considerado o povo abençoado, o povo do Deus único, o povo do Deus invisível, mas os gentios não tinham como fazer parte. Inclusive, até no templo construído, tinha só a região dos gentios, tinha só o local do gentio ficar, que era totalmente separado, né? Tinha lá um local reservado para eles, o templo era todo dividido e isso já mostrava a separação. Então, o segundo ponto destacado no texto era isso: os gentios considerados separados da comunidade de Israel. A terceira situação, a terceira condição
que nós encontramos no texto sobre os gentios é que eles estavam alienados, ou seja, de fora, né? Eu até fiz uma mudança aqui no título para poder facilitar o entendimento. Eles estavam de fora dos pactos, né? Desses pactos, dessas promessas, dessa aliança, desse acordo, desse testamento. Então, naquela condição que não pertencia à nação de Israel, então eles estavam de fora desses pactos, das bênçãos que envolviam esses pactos. Eles estavam fora desse testamento, fora da bênção de Deus. Pelo menos era o que era pregado para eles, pelo menos é o que era ensinado para eles. Que pactos, né? Nós temos os pactos com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e outros. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, tá? Anda direitinho aí, cumpre as minhas palavras, as minhas ordens, eu vou conversar contigo e vou te levar para uma terra abençoada, uma terra que manda leite e mel. Vou multiplicar a tua descendência e vocês serão aí como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então Deus fez ali um combinado. Foi nesse combinado nesse momento que Deus exigiu que ele fosse circuncidado. Então, nesse acordo, nesse pacto, o gentio não se sentia envolvido, né? Nós temos também os pactos com os israelitas. Nós temos o do Êxodo, que é quando Moisés desce ali, né, com as tábuas da lei, lê toda a lei para o povo de Israel. E o povo se levanta e fala: olha, Moisés, assim como você falou, como Deus ordenou, nós obedeceremos. Temos também o pacto com os israelitas relacionado ao reinado. Deus prometeu para Davi, e com aquele episódio da separação das tribos, né, ali do reino do norte com o reino do sul, Deus já manteve ali a tribo de Judá como honra, com respeito ao pacto que Deus tinha feito com Davi, de não deixar que faltasse, né, rei da sua descendência. Nós temos também a principal promessa, o principal pacto, que é a promessa de vir o Salvador da humanidade, de vir o Messias, o Cristo, o Libertador, o Salvador. Só que o gentio, ele até ouvia falar sobre isso, mas ele não se sentia incluído, sabe, nessa conversa. Só que a palavra de Deus nos diz que essas promessas, esses acordos, contemplaria toda a humanidade. Né? A salvação não é só para o judeu, não. Deus só organizou para que o Salvador viesse pelaquela nação. Mas o Salvador, o plano de Deus, como a Bíblia diz, foi tudo preparado antes da fundação do mundo. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Em você, né, ou em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Isso aqui faz parte do pacto que Deus fez com Abraão. Né? Deus falou para Abraão: em você, na sua família, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui já deixa claro que Deus tinha sim um propósito de contemplar toda a humanidade, inclusive os gentios. E nós temos também o texto de Gálatas 3:29, muito interessante, que diz assim: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiro de Deus segundo a promessa. Oh, glória a Deus! Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Nós que estávamos longe, chegamos perto. Nós que não tínhamos nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de promessa. Agora nós temos a promessa da vida eterna, de herdar a vida eterna. Mas como assim? Agora nós nos tornamos descendentes de Abraão. E bem mais que isso, agora nós somos também herdeiros dessa promessa. Então as bênçãos que está relacionada a Israel, as bênçãos que está relacionado a Abraão, principalmente no âmbito espiritual, essa tem a ver com a igreja, viu? Essa tem a ver conosco. Nós iremos sim herdar o céu. Nós estamos sim no plano da salvação. Estamos incluídos no projeto de Deus para salvar a humanidade. Agora, o homem que está no pecado, a pessoa que está no pecado, realmente ele continua nessa situação, alienado, quer dizer, afastado, de fora, excluído dos pactos da promessa. Não que Deus o excluiu, não, mas por causa da sua vida de pecado, por causa da sua rotina de religião, sua rotina de crença, ele não consegue ver, se achar incluído nessa situação.
Que situação triste. A Bíblia nos fala de muitas promessas, muitas bênçãos de Deus para o ser humano, mas os gentios não faziam parte e não estavam incluídos nessa promessa. Bom, agora nós iremos analisar a quarta situação da pessoa que está sem Deus, do gentio, da pessoa que não crê. E a quarta situação é que eles estavam sem Cristo. Sem Cristo? Como assim? Vamos entender. Nós acreditamos que Jesus é o Cristo, o Messias, o libertador, o salvador da humanidade. Só que os gentios não acreditam assim. Principalmente os gentios dessa época. E eu vou destacar aqui alguns fatores que faziam com que eles não acreditassem nesse Jesus, nesse Cristo. Primeiro é que estavam imersos no paganismo, em rituais até mesmo satânicos. Não é? As suas crenças envolviam, como já falei aqui, envolvia questões sexuais, depravação sexual, envolvia morte de pessoas, morte de crianças nesses rituais. Então, esse paganismo que ele vivia, essa crença que ele vivia, né, adorando muitos deuses, esse tipo de culto, né, esse tipo de crença não apontava para Cristo. A segunda situação é que essa religiosidade dele gerava um impedimento deles se sentirem contemplados pelas promessas. Então eles acreditavam que essa promessa é só do povo judeu, isso aí não tem a ver conosco. Mas tinha também uma outra coisa que gerava esse impedimento deles crer nesse Jesus que viria, nesse Messias que viria, que era a própria religiosidade judaica. O judeu, ele é separado, ele gosta de ser separado. E isso, de certa forma, gerou um orgulho e eles não permitiam a aproximação, né, na cabeça do judeu. Nós vemos aqui que até mesmo no período da igreja primitiva, os crentes já transformados pelo Espírito Santo, ainda acreditavam que o Evangelho, que o Salvador Jesus, só era para o judeu. Aí eu destaquei aqui uma frase interessante: o Jesus judeu morreu por todo mundo. Os gentios estavam sem Cristo? Estavam. O mundo no pecado está sem Cristo? Está. Mas é porque eles não têm conhecimento dessa verdade. Jesus morreu por todo mundo. Vamos lá. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós conhecemos esse texto, né? Que enviou, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Oh, que bênção, hein? Agora você que creu em Jesus, você que aceitou Jesus como Salvador da sua vida, aí agora você tem Cristo. E você foi reconciliado com Deus. Aquela situação do passado, em que você estava estranho aos pactos das promessas. Agora você faz parte dessa promessa porque você é de Cristo. Deus quer que, né, o mundo saiba disso. Por isso que os discípulos, né, saíram ali pregando, anunciando, e hoje temos o cristianismo formado aí. Mas o seu amigo, o seu parente, né, o seu funcionário, o seu patrão, ele precisa saber disso. Que Jesus é para ele também. Que ele precisa. Que não é só o seu papel de crente na família. A sua família também precisa desse Cristo. Estão acontecendo coisas boas na empresa porque você é crente? Estão acontecendo coisas boas na sua casa? Vai acontecer coisas melhores ainda se os teus amigos, os teus parentes se achegar para Cristo. Então, não vamos cair na armadilha de achar que é só nós, que nós já estamos bem. Não, vamos anunciar. Vamos anunciar para este mundo que eles estão com Cristo. Mas esse Cristo que eles ainda não conheceram está de braços abertos, pronto para recebê-los e incluí-los na sua salvação. A quinta situação que nós temos, ela fala que os gentios estavam, né, e estão sem esperança. E a palavra esperança aí, o pastor considera ela também como confiança. O pastor Douglas, que foi quem produziu aqui o estudo da nossa revista, não é?
Então eles estavam sem esperança. Que esperança? Esperança das bênçãos espirituais, esperança de salvação, esperança da vida eterna com Deus, o Criador. Então todas essas esperanças aí estão relacionadas na Bíblia, principalmente com o povo judeu ali no Antigo Testamento. Não é? Eles tinham a esperança de receber as bênçãos dos pactos. Quais pactos? Aqueles que eu falei anteriormente, com Abraão, através de Moisés com o povo israelita, através de Davi também com o povo israelita. É tanto que eles consideram o libertador, que alguns judeus ainda aguardam vir, como, né, realmente um substituto de Davi, né? E esperança de bênçãos espirituais. A pessoa no mundo, ele não tem essa expectativa. É tanto que às vezes quando eles estão com problema, eles pedem para a gente orar. Isso aí tem um lado bom, porque ele reconhece na igreja um refúgio espiritual. Mas por outro lado, demonstra que ele não tem acesso a essas bênçãos espirituais. E a esperança da salvação, que é o principal, como também a esperança da vida eterna com Deus. Essa é a maior esperança. Eu costumo dizer o seguinte: se nada der certo aqui, se tudo der errado, mas tendo a esperança da salvação, ó, já está bom demais. Porque o que conta é a salvação da nossa alma. E os gentios não tinham essa expectativa de ter a salvação da sua alma, de ter a vida eterna com o Deus Criador, o Deus lá do Jardim do Éden. Aí eu destaquei aqui algumas causas, né? Nós temos algumas causas que faz com que o gentio fique sem esperança. Fazia naquela época e também os gentios também dos nossos dias. Vamos lá. Primeiro, a religiosidade pagã. Segundo, a falta de inclusão do povo judeu. E nós temos também as ideologias filosóficas. E isso aqui é um problema até hoje. Ainda temos novelas, filmes, séries, teatros, escolas, professores, coordenadores, diretores de filmes, que trabalham com essa ideologia de tentar afrontar Deus, confrontar Deus, mostrar que Deus não existe, mostrar que o espiritual não existe, não é? Nós temos várias linhas de pensamento hoje no nosso mundo. Tem a que acredita em Deus, tem os que não acreditam, tem os que afrontam Deus. E o ser humano, sem conhecimento das Escrituras, ele fica vulnerável. E aí ele fica sem Deus e fica sem essa esperança. Um outro fator que contribui para isso é a ação do diabo, que é o príncipe das trevas. O reino das trevas, ele trabalha para separar o homem de Deus, deixar o homem sem esperança. E isso conduz pessoas à morte, conduz pessoas a assassinatos, conduz pessoas ao suicídio. Porque uma das coisas que o diabo tira é o valor da pessoa. Ele tira aquele valor da pessoa, do quanto a pessoa é precioso para Deus, para os seus familiares. Então, o mundo das trevas, o reino das trevas trabalha para que as pessoas vivam sem esperança, sem expectativa de vida. Por isso até botei essa frase aqui: Jesus é a esperança da humanidade. A nossa maior esperança é um dia Jesus romper os ares aí, tocar a trombeta, não é? E nós ter nosso corpo transformados, sermos arrebatados e estarmos para sempre com Deus. Oh, aleluia! De eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade com Deus. Essa é a nossa maior esperança. Nós temos bênçãos aqui na terra? Temos. Mas a maior esperança é herdar o céu. A maior esperança do crente, a maior esperança do cristão é morar com Deus, é ter a vida eterna. E se você tem isso, se você acredita nisso, compartilha. Compartilha Jesus. Ele tem esperança para o teu parente, para o teu familiar. Jesus é a esperança da humanidade. E agora nós iremos conhecer a última situação que o texto mostra relacionado aos gentios, que é sem Deus no mundo, né? Sem esperança.
e sem Deus no mundo. Mas como assim sem Deus? Será que o gentio não acredita em Deus? Será que o gentio não faz nada para Deus? Será que ele não tem intenção de adorar a Deus? Tem. Analise comigo aqui algumas coisas muito comuns entre os gentios. Eles têm cultos, têm rituais, têm adoração. Os gentios têm sacerdotes, têm profetas, oferecem sacrifício, ainda hoje oferecem, jejuavam, pregavam, né? Tem todo um sistema religioso. Olha, a vida da pessoa no mundo, ele tem uma vida religiosa. São poucas pessoas que não têm uma vida religiosa. A diferença está é que ele adora um Deus estranho, né? Na Bíblia a gente chama de Deus estranho. Na vida cristã a gente acostuma dizer isso, que a pessoa adora, serve a um Deus estranho, né? Tem todos esses rituais, todas essas situações aí. Oferece culto, tem sacerdote, tem profeta, mas não adora o Deus verdadeiro. Não adora o Deus único, o Deus criador. Então, é por isso que estão sem Deus. Os seus próprios rituais, sua própria religiosidade atrapalha ele se aproximar de Deus. Porque Deus não tem parceria com o reino das trevas, Deus não tem parceria com o mal, Deus não tem parceria com a idolatria, né? Deus não tem parceria com o egocentrismo. Então, quando a pessoa quer servir a Deus, ele tem que abrir mão da sua vida religiosa, pagã, pecaminosa e idólatra. Mas quem é esse Deus? Eu destaquei aqui algumas qualidades. O Deus que eles não estão servindo é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. É o Deus dos patriarcas, o Deus que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus de Israel, que libertou Israel, o Deus da igreja, o teu Deus, porque você é a igreja, o nosso Deus. Eles estão sem esse Deus, não é? O Deus que criou a humanidade, criou a todos e ama todos. Sem Deus, assim num português bem claro, o ser humano está rodado. Não tem salvação. Por isso que eles precisam saber disso. O mundo precisa de Deus. Viver sem Deus é viver sem esperança. Quando o texto fala que eles estavam sem Deus no mundo, é que eles não estavam incluídos na salvação. Eles não se sentiam incluídos. Deus os havia incluído, né, como foi falado aqui, desde a criação do mundo, antes da criação do mundo, mas ele não se sentia incluído. E com isso, não acreditava nas promessas, não seguiu esses pactos, não seguiu essas promessas e nem serviu a esse Deus. Inclusive, uma das dificuldades que muita gente tem, principalmente lá para a região de Israel, é adorar um Deus que não vê. Né? Eles têm muita dificuldade, porque o ser humano gosta de produzir algo para ver. Faz uma imagem ali, faz alguma coisa, produz algum tipo de ídolo, algo físico, que ele possa ver e dizer, não, aqui eu estou vendo aqui o meu Deus. E o ser humano está muito suscetível a isso. Nós vimos isso lá, né, quando Moisés estava no monte, o pessoal deram pressão para que fizesse aquele bezerro de ouro, porque eles queriam ver algo. Mas o mundo precisa do Deus verdadeiro. Não de vê-lo, mas de senti-lo. O mundo precisa de Deus. O mundo está sem Deus e nós somos esse porta-voz de levar para os gentios Deus, apresentar Deus para os gentios. Bom, agora vamos concluir a nossa aula, né? Nós conhecemos aí 6 características de pessoas sem Deus, pessoas que não creram em Jesus. O texto aí é chamado de gentios. A verdade é que a situação não era das boas. Então a pessoa sem Cristo, ele está em uma situação condenável. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele está sujeito à condenação. Não porque Deus quer condenar, não porque é prazer de Deus em condenar. Não. O homem está nessa condição por rejeitar o plano da salvação, por rejeitar o Salvador. Então isso ele se torna condenável. Ele passará por um processo de condenação porque ele não creu no unigênito Filho de Deus.
E a situação dele hoje, da pessoa sem Deus, não é boa. Olha só, não tem promessa, aí com isso não tem esperança, não tem aliança com Deus. Sem Deus ele continua sem esperança. A pessoa sem Cristo não tem Deus, automaticamente não tem a sua salvação, não tem a vida eterna. Então, sem Cristo, encaixado nessas 6 características que nós estudamos, o ser humano vai ser condenado. A palavra de Deus nos diz, 1 João 5,19, que o mundo inteiro está no maligno, jaz no maligno. Ou seja, o diabo está trabalhando no mundo inteiro. Ele não dorme, ele é espírito. Então, o mundo inteiro está sujeito à ação do diabo. E os gentios também. Né? E qual é o papel do diabo? Afastar o homem de Deus. Fazer com que a pessoa viva sem Deus, sem esperança. Tem gente que chega até a dizer que o diabo não existe. Tem gente que diz que o inferno é aqui, que não vai ter condenação. Não é? Mas o que a palavra de Deus diz é diferente. Há uma vida eterna no futuro com Deus e há uma vida eterna sem Deus. Então, eu destaquei nessa frase mais abaixo que só Jesus conduz o homem a Deus. Só através de Jesus o homem chega a Deus. Nós temos aquele texto maravilhoso quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu destaquei aqui alguns textos. Vamos meditar nesse texto de Efésios, versículo 13 e 14, que é o texto seguinte, né? É o próximo texto depois desse que nós estudamos hoje. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Éfeso. Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Oh, aleluia! Olha, a gente se sentir longe é ruim. A gente se sentir afastado de alguém é ruim. Você fica com um peso na consciência. O que foi que eu fiz? Aquela pessoa não é mais meu amigo. Imagine afastado de Deus. Mas em Cristo nós fomos aproximados de Deus. Vamos continuar o texto. De 2 povos, ou seja, judeus e gentios, ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. O que é essa parede? A inimizade. Então, em Cristo, agora nós somos um só povo. Qual povo? O povo da promessa. Qual promessa? Promessa de salvação. A salvação é para todos. O homem só sai dessas 6 situações ruins se ele aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Os gentios só saem dessa situação desastrosa, só saem dessa situação condenável, aceitando a Cristo como seu Salvador. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Quer entender como isso funciona? Quer poder explicar para alguém como é que ele sai dessa situação condenável e vem para uma situação de aproximação de Deus? Não perca o estudo do próximo domingo, que vai ser tratado sobre isso. Como funciona essa reaproximação do homem pecador a Deus. Com a aula de hoje, o que nós precisamos entender é o seguinte: a nossa situação antes era ruim, era uma situação condenável, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós somos cidadãos dos céus. Em Cristo Jesus nós somos o povo do arrebatamento. E em Cristo Jesus nós iremos herdar a vida eterna. Nos reaproximamos de Cristo, nos reaproximamos de Deus, e isso é muito bom. É muito bom ter Deus na vida. É muito bom ter Jesus conosco. É muito bom ter o Espírito Santo ao nosso lado.
É muito bom ter o Espírito Santo para interceder por cada um de nós. Nossas lutas, nossas dificuldades. É muito bom ter Deus. É muito bom ser crente. É muito bom servir a esse Deus. E nós alcançamos isso através de Jesus. Vivíamos uma situação ruim. Vivíamos numa situação de condenação. Mas agora a Bíblia nos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos.